Olá, seja bem-vindo ao GS1 Brasil Ventures Podcast, o espaço da GS1 Brasil dedicado a explorar o ecossistema de inovação com líderes, startups e especialistas que transformam o mercado. A GS1 Brasil Ventures é o programa de Corporate Venture Capital da GS1 Brasil, criado para impulsionar startups e fomentar soluções que agreguem valor à cadeia de suprimentos inteligente. E com mais de 50 anos de atuação, a GS1 é reconhecida mundialmente pelos padrões globais de identificação de produtos, como o código de barras. Aqui, nós trazemos temas voltados à inovação aberta com quem faz a transformação acontecer no setor. Eu sou Arthur Igreja e convido você a acompanhar com a gente essa jornada. Nesse episódio, o foco é entender o cenário econômico e de investimentos no Brasil, sob a ótica dos empreendedores e dos investidores. Recebemos aqui o Guilherme Abud, diretor de investimentos e CEO da Persevera Asset Management, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e uma visão estratégica sobre investimentos, riscos e oportunidades no ambiente atual. É um papo que conecta economia, inovação e o olhar de quem entende como o capital pode impulsionar o crescimento de startups e novos negócios no Brasil. Guilherme, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Maravilha. Guilherme, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais estruturante, que é a seguinte. Aqui no podcast nós falamos muito sobre corporate venture, sobre investimentos, a conexão entre grandes corporações e startups. Então, quer dizer, é um mundo muito efervescente do investimento, da inovação, das oportunidades e do crescimento. Minha primeira pergunta é a seguinte. Como é que você enxerga esse ambiente em um país que tradicionalmente tem incentivos um pouco às avessas? Então, quer dizer, em países em que a taxa de juros é baixa, a inflação é baixa e os parâmetros econômicos são mais controlados e mais maduros, quando o capital fica não alocado, ele está sendo punido. Aqui no Brasil, especialmente num ciclo de juro alto, o incentivo é o contrário. Quanto Exatamente. mais parado o capital, ele é premiado. Como é que você enxerga essa relação risco, inovação, investimento, dada a estrutura da economia brasileira? Então vamos lá. Essa é uma questão fundamental, porque na verdade esta é a grande distorção remanescente do Brasil. Não é que o Brasil já tenha resolvido todos os outros problemas, né? O Brasil é um país cheio de problemas, como a maior parte dos emergentes, mas mais do que as pessoas imaginam, nos últimos anos o Brasil encaminhou uma série impressionante de reformas. Ali naquele período 2016 a 2022, nós tivemos ali a sorte de ter dois caras sensacionais que foram o Henrique Meirelles e na sequência Paulo Guedes. E eles conduziram uma série incrível de reformas. O Brasil naquele período foi o país mais reformista do mundo, né? Fizemos teto de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, desburocratização, independência do Banco Central, privatizações, enfim, uma série de melhorias na institucionalização econômica do Brasil, que a gente nem sentiu ainda muito, mas que a gente já começa a ver fazer diferença na economia real e eu acho que dentro em breve no mercado financeiro. Mas sobrou uma distorção gigantesca, que é o tamanho da nossa taxa de juros. E a nossa visão na Persevera é que isso não precisaria ser assim. O Brasil ficou meio para trás na questão da condução de política monetária. A maioria das pessoas pensa o seguinte, olha, o Brasil merece ter a maior taxa de juros do mundo, porque tem a pior inflação, tem o pior déficit fiscal primário e tem a pior dívida pública, então é natural que tenha a maior taxa de juros para conseguir segurar a inflação. Isso era verdade há 30 anos, era verdade há 20 anos. Nos últimos 15 mudou bastante. O Brasil não é mais a pior inflação dos emergentes. O Brasil não tem mais, por incrível que pareça, né? A gente lê isso todo dia nos jornais, nos relatórios, mas não é verdade. O Brasil não tem mais o pior déficit fiscal primário de todos os emergentes. No ano passado foi um dos melhores. E não tem mais nem a maior dívida pública dos emergentes. Porém, ainda tem a maior taxa de juros de todos os emergentes de longe. A média dos mercados emergentes hoje paga mais ou menos 3% de taxa de juros reais. Né?
que é o quê? A taxa de juros nominal descontada a inflação. O Brasil paga 10, 11, a depender da maneira como você faz o cálculo, né? Então o Brasil paga 3 a 4 vezes a taxa de juro real dos outros emergentes, que também são países problemáticos. Não é que a gente está se comparando aqui com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos. Estamos nos comparando com o México, com a Colômbia, com a Turquia, com a África do Sul. Então, na Persevera, a gente defende duas coisas bem fora do consenso. Uma é que o Brasil está muito mais blindado economicamente do que parece. Tá. E aguenta muito desaforo, mais desaforo do que aguentava no passado, né? Então, se a gente tiver um período de um pouco mais de calmaria política, boa condução macroeconômica, muitas sementinhas interessantes já foram plantadas e podem florescer. Mas, do outro lado, é um país muito represado. Então, o Brasil é uma combinação de país muito blindado, mais do que as pessoas imaginam, mas também de muito represada, porque com 15% de Selic, nada se desenvolve como poderia. Ok. Né? Então, concordo, essa é uma questão fundamental e que tem que ter um debate mais profundo, né, na sociedade sobre, e técnico, né, não populista, sobre o nível de taxa de juros. Precisamos mesmo de 15%, 14% de taxa de juros para garantir uma inflação de 4,5%, 4%, né, em direção à meta de 3%. Então, eu vejo várias oportunidades do Brasil, mas certamente essas oportunidades vão se multiplicar de forma incrível quando a gente atingir um nível de taxa de juros um pouco mais civilizado. Não precisa ser 5% ou 6%. A partir de 9%, 8%, acho que o Brasil está preparado para um surto de desenvolvimento e de investimento em inovação muito mais forte do que as pessoas imaginam. Exato, porque o ponto o ponto central é esse. Existe um sistema que não... sistema, veja, eu estou tentando enquadrar aqui como o somatório dos elementos, né? Então, o ambiente talvez seja a palavra mais bem escolhida. É um ambiente que não traz esse incentivo, não é só ao empreendedorismo, mas aqui quando nós falamos de inovação, entra o ingrediente da incerteza, entra o ingrediente da volatilidade. Nós conversamos aqui com várias pessoas acerca de construção de portfólio de startups. Então são empresas que por natureza têm uma trajetória incerta, é um foguete que ainda não se sabe exatamente para onde ele vai. Você tem alguns modelos, mas que vêm de países mais maduros em relação à construção desse portfólio. A cada 100 startups investidas, X sobreviverão, algumas vão se tornar empresas tradicionais, algumas vão conseguir escalar muito, etc, etc. Mas o fato é que para uma empresa olhar para além dela buscar no mercado, através de um corporate venture, sinergias, ou seja, agregar coisas que uma startup desenvolveu e que ela pode incorporar e, portanto, potencializar o seu negócio primário, olhando a startup com o olhar do retorno, é um ambiente mais desafiador. Super. Só que aí eu queria te perguntar o seguinte, a tua visão sobre o juro é muito mais uma discussão, como você falou, que precisa ser debatida profundamente do ponto de vista econômico, por que as coisas são como são, ou vai na linha do que alguns acreditam que simplesmente é a temperatura da febre. Ou seja, o que está sendo tratado é o que é. Pelo que eu entendi, não é muito a tua visão. Não. Certamente a visão majoritária é essa. É assim, se acostume com isso. Eu gosto de fazer bastante uma visão comparativa e histórica. Então, se você olhar a foto, né, você olha lá o Brasil e fala assim, puxa, é isso aí, tá assim, pode melhorar um pouquinho agora, depois piora um pouquinho, mas não vai mudar radicalmente. Não acho não, né? Então, deixa eu contar um pouquinho de história aqui. O Alan Greenspan, ele se deparou nos Estados Unidos, na década de 90, com um desafio meio que parecido com o do Brasil, né? Guardadas as devidas proporções, Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil, mas nos Estados Unidos também tinha passado por um período longo de inflação alta, assustadora, e teve que combater essa inflação com taxa de juros, assim, movimentos muito bruscos de política monetária.
E aí o Greenspan chegou e falou, olha, desse jeito não dá, não funciona, isso aqui a gente arrebenta com o empreendedorismo, com as empresas, com a previsibilidade, não dá para a taxa de juros uma hora está em 4, outra hora está em 9, depois volta para 5, aí vai para 12. Ele falou, eu vou conduzir a política monetária de maneira um pouco diferente. Eu sou o Fed, tenho credibilidade, né? O Fed tem credibilidade, ele tinha uma credibilidade pessoal grande, e ele decidiu fazer uma política monetária muito mais cuidadosa, gradualista. Okay. Eu chego lá, né? Se precisar subir os juros pra caramba, eu subo, mas eu não vou dar um sopetão e pular de 2 para 8 em um ano. Eu vou testando as águas. Então, a minha política monetária ela vai ser gradual e telegrafada. Eu vou avisando mais ou menos o que eu estou achando e vamos indo. Né? E foi uma revolução. Foi um sucesso. No começo ele foi muito criticado. Esse aí é Dove, né? Não é tão rock, ele não está tão disposto a combater a inflação. Não é verdade, ele estava super disposto a combater a inflação. Só que a forma era um pouco diferente. E foi um tremendo sucesso e ele ajudou a encomendar um período, né, que a turma chama de Great Moderation, em que os Estados Unidos conseguiu crescer de forma muito menos volátil, usando taxa de juros, muito menos taxa de juros, muito mais dispêndio com taxa de juros e ainda assim com inflação super controlada. Aí todos os outros bancos centrais no mundo olharam isso e falaram, isso é bom, hein? Melhor, um jeito melhor, mais eficiente. E começaram a copiar. E depois, alguns países emergentes começaram a copiar, até que quase todos os países emergentes começaram a copiar. O Brasil não. O Brasil ficou de fora desta evolução. Talvez por conta de cicatrizes mais profundas, por causa da época da hiperinflação. Então, o brasileiro, né, tem um medo assim, muito, muito grande da volta da inflação, mesmo que já passem 30 anos desde o Plano Real. Então, nunca ocorreu este debate. Toda vez que ocorre alguma crítica à maneira do Banco Central conduzir política monetária, você é taxado de, então peraí, então você não quer controlar a inflação, né? Não, os outros bancos centrais do mundo, todos querem controlar a inflação, só que eles foram achando uma maneira mais eficiente de fazer isso. Né? Okay. Não existe, por exemplo, o que o Brasil fez, que é encomendar 3 altas seguidas de 100 basis points na sequência. Pum, pum. Né? Isso não existe, a turma vai de 25 em 25, 50 e tal. Então, o que a gente defende na Persevera é o seguinte, a causa atual das altas taxas de juros não é mais o descontrole fiscal. Okay. O nosso fiscal não é excepcional, mas o dos outros emergentes também não é. Quem compara países vai ver que, olha, a gente não está muito diferente dos outros países, em muitos casos a gente está melhor do que outros países, né? Ou menos pior. Porém, todos eles se moveram nessa direção. E não quer dizer que o Banco Central da Colômbia não seja durão contra a inflação, não quer dizer que o Banco Central do Chile não seja durão contra a inflação, que o Banco Central do México não seja durão contra a inflação. É uma questão de usos e costumes. O brasileiro, o economista brasileiro, o policymaker brasileiro, se acostumou com o modus operandi de fazer política monetária e nunca revisitou, morrendo de medo de que, não, será que eu vou parecer menos comprometido, né? E aí vou perder credibilidade? Então, falta esta coragem, né, de uma revisão técnica, que não tem nada a ver com populismo, não é? A ideia é jamais perder o ganho de ancoragem de inflação, o objetivo de que manter a inflação baixa e o valor da moeda é importantíssimo para o ambiente de negócios, é o modo de conduzir política monetária. Sim, a questão é a trajetória pode ser a mesmíssima, mas é como alcançá-la, né? O método, a comunicação, etc, etc. E o Greenspan, não por acaso, alguns o chamavam de maestro, né? Por essa condução mais sutil, né? Exato. E eu vou dar um exemplo aqui mais palpável sobre o que quer dizer essas mudanças na condução da política monetária, né? Se você olhar o que os outros bancos centrais fazem no mundo, é muito difícil você ver um banqueiro central de outro país falando sobre política fiscal. Muito difícil. Por quê? Porque a situação fiscal dos outros países é maravilhosa? Não. A situação fiscal de todos os países é meio parecida. Todo mundo gasta mais do que arrecada e todo mundo tem dívida alta.
Só que ao longo do tempo, os banqueiros centrais dos outros países foram percebendo que se eles internalizam na discussão de política monetária todas as incertezas trazidas pela política fiscal, ao invés dele ajudar o fiscal, ele atrapalha o monetário. Entendi. Ele compra uma briga que não necessariamente Não deveria é ser dele. dele. Então, Tá. o Powell já falou isso várias vezes. Sempre tem um cara lá no Q&A do Powell ali, depois do FONC, que fala assim, presidente, e a dívida pública? E o déficit público? Ele fala, isso é problema do Tesouro. Ok. Eu aqui falo de política monetária. Existe uma tradição no Brasil que é super bem intencionada, mas que o tiro sai pela culatra, que é o Banco Central Brasileiro sempre teve economistas muito ilustres e respeitados. E estes economistas ilustres e respeitados sempre sentiram a tentação de ajudar o ministro da Fazenda a segurar a gastança em Brasília. Então, geralmente, o banqueiro central brasileiro se acostumou a dar uma ajudinha para o ministro da Fazenda e alertar, falou, gente, tem que gastar menos, tem que fazer reforma, desse jeito a política monetária não vai ser tão... A hora que você ouve, ou que um agente ouve, o próprio presidente do Banco Central dizer, com esta realidade fiscal, eu tenho medo que a política monetária não funcione tão bem, ao invés de ajudar o debate da política fiscal em Brasília, ele acabou de enfraquecer a própria política monetária que ele defende. Claro. Porque quando as pessoas ouvem e falam, nossa, o próprio presidente do Banco Central está achando que a política monetária não é tão eficiente, o que o economista vai fazer na próxima semana? Aumentar a projeção de inflação no Focus, que realimenta a desancoragem monetária. Então, o Banco Central do Brasil se acostumou a fazer algo de boa índole, com ótimas intenções, mas que não perceberam que, no final das contas, ajuda pouquíssimo o debate fiscal, que tem que ficar muito mais na Fazenda, e atrapalha o seu próprio trabalho, está dando um tremendo tiro no pé. Então, este é um exemplo de como o Banco Central do Brasil, mesmo com pessoas super dedicadas, inteligentíssimas, um corpo técnico espetacular, turma com credibilidade, ao não olhar o que é feito ao redor do mundo e ficar muito preso no... Nossa, eu não posso em nenhum momento aqui ser questionado na minha decisão de combater a política monetária. Perdeu o que os outros estão fazendo e perceber algumas coisas que já foram percebidas pelos outros e que fariam a política monetária ser muito mais eficiente, com melhor comunicação e menos taxa. Entendi. Então, eu acho que esse ponto é super importante, porque a tua leitura, só para cristalizar esse entendimento, a tua leitura é que, com boa vontade, acontece um enfraquecimento da condução da política monetária por um medo de uma dominância fiscal, no extremo. No limite, poderia acontecer uma dominância fiscal que precisa ser ajustada pela política monetária, só que por caminhos tortos isso acaba enfraquecendo a própria política monetária. Exato. Entendi. Exato. Não é nem por medo de dominância fiscal, mas o próprio Banco Central, de maneira assim repetida, alerta, com esse fiscal a política monetária não vai funcionar, com esse fiscal a política monetária não vai funcionar. Quando as pessoas ouvem isso pela 10ª vez, falam assim, acho que a política monetária não vai funcionar. Então, elas começam a rever a inflação para cima, e aí o próprio Banco Central usa aquilo como input do seu modelo e fala assim, olha, está desancorando, né? O Banco Central ajuda nesse processo de desancoragem. Aí o que acontece? Ele tem que reagir com uma força bruta tremenda para esmagar isso. E aí ele vai muito além do que precisaria. E daí nós temos esses overshoots que você comenta que em outros países não enormes. acontece. Então, é difícil fazer essa conta, mas eu diria que assim, é muito provável que o Brasil tenha praticado taxas de juros nos últimos 15 anos entre 3% e 4% maiores do que precisaria. Entendi. Daria para fazer a mesma coisa com 11%, faz com 15%. Entendi. Quando dava para fazer com 8%, fez com 12%. Né? Com mais tranquilidade. Então, quer dizer, voltando aqui para o mundo dos investimentos, das startups, do corporate venture, a tua leitura, dando ainda alguns passos atrás, é que um ambiente como um todo, com uma expectativa mais acomodada, digo, um ambiente de negócios
mais maduro, você falou que teria um crescimento, um potencial a ser despertado ali justamente desse ambiente de risco, desse ambiente das startups, desse capital que flui para essas iniciativas, que seria imensamente maior. Muito maior. Então, de 2 passos que o Brasil poderia dar, um já foi dado, que foram estas reformas, a série de reformas desde o Fernando Henrique, sim. mas certamente uma nova onda de reformas ali com Meirelles e com Guedes, que fizeram com que o Brasil ficasse mais eficiente, e você já vê isso na economia real. Né? Nos últimos 5 anos, o PIB do Brasil cresceu um pouquinho menos de 3% ao ano. Enquanto a inflação veio de 12 para 10, 8, 6, 5, estamos indo para 4,5, com a expectativa que o ano que vem vá para 4. Isso raramente aconteceu no Brasil. Você crescer tanto por tantos anos seguidos, ao mesmo tempo em que você desinflaciona. Eu lembro muito bem das palavras do Carlos da Costa, que era um cara que trabalhava com o Guedes, né? E ele falou o seguinte, acho que em 2021, ele falou, olha, o brasileiro vai se surpreender nos próximos anos com um PIB que vai crescer mais do que ele está acostumado, ao mesmo tempo em que vai ter uma inflação menor do que ele está acostumado. E por que isso? Por causa do efeito cumulativo de todas essas reformas que foram feitas. Não teve nenhuma reforma que sozinha, não. Essa aqui mudou o Brasil. Claro. Agora, a soma desse monte de reformas e revisões e melhorias e institucionalizações do Brasil, eles fizeram com que o Brasil ficasse mais eficiente do ponto de vista macroeconômico. Hoje o Brasil já cresce mais do que antes, com uma inflação menor do que antes. O mercado financeiro ainda não reflete isso. O mercado financeiro ainda tem muita dificuldade em realmente aceitar que isso está acontecendo. Acho que não, é um período curto, não é verdade, não é bem assim, é por causa do agronegócio. Tem várias desculpas. Né? Claro. Acho que isso vai ficar mais claro com o passar do tempo, e isso pode e deve ser reforçado com uma taxa de juros um pouco mais civilizada, porque realmente muito difícil você ver todas essas melhorias ao mesmo tempo em que você voltou a praticar a taxa de juros que você praticava 20 anos atrás, antes de todas essas melhorias. Então, um dado de melhora institucional macroeconômica foi dado, não quer dizer que não precise mais um monte de reformas, mas um conjunto importante foi dado. Agora, para a gente ver a olho nu e falar assim, caramba, mudou mesmo, né? E isso realmente começar a atrair mais investimentos e as pessoas realmente terem a coragem de pensar mais no longo prazo e de se endividar mais e de ousar mais, você precisa dar o segundo passo, que é ter uma discussão mais profunda, técnica, sobre o nível de taxa de juros. Se você juntar essas duas coisas, realmente eu acho que os próximos 10 anos do Brasil vão surpreender muita gente na intensidade de investimentos, tecnologia, infraestrutura, né? Porque o brasileiro, ele é empreendedor. Sem o brasileiro dúvida. É meio herói, né? Isso, muito. Você imaginar que a gente tem todo este empreendedorismo no Brasil com essas condições, você imagina com condições mais normais de temperatura e pressão. Beira a inconsequência. Exatamente. O empreendedor é um inconsequente no Brasil. Um nível de coragem que beira a inconsequência. É muito interessante, o Marcos Lisboa vai muito na linha de alguns elementos que você menciona, que ele fala que no final das contas a diferença de produtividade, de competitividade, etc., é o peso das instituições estabelecidas e depositadas. Né? Então, o que você fala é que é uma construção recente de pilares que são importantes. Super recente. Como é que você enxerga esse papel? Tem um gráfico que ele fala muito sobre potencial, mas ao mesmo tempo ele é preocupante quando nós olhamos produtividade a par level americano. Né? Então, o que isso quer dizer para quem está nos acompanhando aqui? Você pega produtividade americana como nível de referência, a China, ela há algumas décadas não só aumenta a sua produtividade na mesma taxa que os americanos, mas em curta distância em 3,5% ao ano. Né? Aqui no Brasil nós temos crescimento em segmentos específicos, como é o caso do agro, mas no somatório da economia como um todo, essa distância ainda aumenta. Nós não estamos diminuindo distância em termos de produtividade.
quando nós falamos sobre inovação, inovação tem um impacto deflacionário e de aumento de produtividade que estão na origem da inovação. Total. Você está fazendo algo de um jeito melhor. Essa é a definição de inovação. Era algo que gastava mais energia, mais recursos, e alguém achou um jeito melhor de fazer aquilo. Então, voltando para o nosso tema central aqui da inovação, saindo agora do cenário enquanto ambiente, qual que é a tua visão sobre essa dificuldade de alavancagem de produtividade no Brasil? Então vamos lá. As medidas de produtividade são difíceis, né? Obviamente o Brasil tem uma produtividade historicamente muito baixa, a não ser em alguns momentos da história e tal. Eu desconfio que estas mesmas reformas que fizeram com que o Brasil, de forma surpreendente, ano a ano, crescesse 3%, quando todos os economistas previam 1%. Isso sempre é revisado. Né? Todo começo de ano os economistas preveem 1%. Aí 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Aí no ano seguinte, não, mas esse ano vai desacelerar. Aí 1,5% ano, né? Isso já é reflexo de uma produtividade bem maior que ainda não é corretamente medida porque é um evento muito recente. Ok. Então, eu acho que o Brasil, e não é só no agro ou no sistema financeiro, que classicamente são dois setores em que o Brasil é inovador, né? Eu acho que já está mais espalhado pela economia do que a gente imagina. Como é muito recente, como a gente passou um período muito cheio de ruídos políticos, polarizado, e inflação, e pandemia, e aí, né, inflação subiu, aí Selic subiu, a gente não teve um ambiente minimamente calmo para observar 2 ou 3 anos e acreditar que, olha, nossa produtividade já cresceu. Ok. Quando a gente perceber isso, e isso nos der confiança de pilotar a política monetária com taxas um pouco mais baixas, eu acho que vai ser o pedacinho final de um ciclo virtuoso no Brasil, né? Que passa por isso, passa por condições macroeconômicas que geram melhora de produtividade, que tem que ser percebida e acreditada. As pessoas falam, não, é real, né? Dessa vez não é um voo de galinha, né? E por que a gente fala tanto de taxa de juros? A taxa de juros é o que pode fazer este link com esse ciclo virtuoso, né? Porque com 15% de taxa de juros você chega aqui, não vai, né? As pessoas falam, olha, eu até acredito, mas a hora que eu vou pegar um empréstimo para começar um negócio, eu acredito, mas eu não consigo, né? Perfeito. Então, estamos quase lá. Interessante. Então, tudo pode ser uma janela de observação curta demais. Talvez nós tenhamos também nesse campo surpresas positivas, assim como acontece com o PIB, essa revisão. Curta demais e com ruídos demais. Tá. Então, a gente ficou tão entretido com a guerra política, com a última eleição, com o STF, com Trump, com inflação, com política monetária. Foram tantas coisas, né? Que a gente nunca teve um ambiente minimamente mais calmo para observar os dados sem pânico. Mas eu acho que a gente está começando, as evidências estão começando a se somar de uma forma que mesmo os mais pessimistas olham e falam assim, algo mudou. Algo mudou, né? Depois dos economistas, né, todo mundo durante 4 anos seguidos rever para cima PIB e rever para baixo a inflação, deve estar falando assim, pode ser coincidência que faz 5 anos que eu faço uma previsão de 1 de PIB e 6 de inflação e dá 3 de PIB e 5 de inflação, que talvez algo tenha mudado. Entendi. Falando sobre inovação, a inovação ela não é exatamente tecnologia, mas um habilita o outro, né? Novas tecnologias permitem novas combinações, novos arranjos, porque acabamos de falar sobre produtividade, e produtividade muitos associam só a infraestrutura pesada, portos, rodovias, e aí, óbvio, fica muito evidente isso, se você tem uma pista dupla, você anda muito mais rápido do que se você tiver uma pista esburacada. Mas eu queria te escutar acerca de 2 aspectos. O primeiro, que nós estamos vendo, mundo afora, é uma dominância tecnológica sem precedentes.
se pegar a composição da Bolsa Americana 20, 30 anos atrás, é uma coisa absolutamente incomparável. Impressionante. Quando nós vemos especialmente as 7 magníficas, o que elas representam dentro do S&P 500 é uma coisa colossal. Vimos da pandemia para cá, a primeira empresa atingiu 1 tri de market cap e agora ninguém sabe onde é que está o céu da Nvidia e com toda essa corrida da IA. Por outro lado, aterrissando aqui de volta para o Brasil, eu queria te fazer uma pergunta sobre acesso à tecnologia. Eu vou te expor o que eu chamo, eu dei esse nome de o dilema do parquímetro, porque alguns anos atrás, há vários anos atrás, eu me deparei lá em São Francisco com aqueles primeiros parquímetros que já eram dotados de sistema de cobrança de cartão e câmera, né, para detectar a placa do carro, o cidadão vai lá, faz o pagamento no cartão, aquele parquímetro que antigamente era por moedinha, né? Então, quer dizer, ali você tem que ter uma máquina de cartão de crédito, uma câmera e internet, então, quer dizer, um dispositivo que tem tecnologia. E eu lembro que à época, hoje, claro, temos aplicativos para fazer isso, para você poder comprar o período de estacionamento, mas eu estou fazendo um comparativo de 12 anos atrás. E aqui no Brasil não tinha nada parecido com isso. Então, era aquela pessoa vendendo o papelzinho de estacionamento, a pessoa tinha que comprar o papelzinho, preencher, colocar no console do carro, etc. E algumas pessoas, quando viram aquilo, falaram: Arthur, mas não tem como fazer isso no Brasil. Porque, primeiro, esse parquímetro com essa tecnologia vai ser vandalizado de uma hora para outra. Então entra o aspecto da segurança, né? Um elemento básico para você ter crescimento econômico. Mas a segunda coisa que me falavam era o seguinte: esse parquímetro com internet, com máquina de pagar cartão de crédito e com câmera, aqui ele custa X do salário base de um trabalhador. Então ele se justifica muito rapidamente. Se for levar esse parquímetro no Brasil, é muito mais barato encher as ruas de pessoas para entregarem bilhetinhos de estacionamento. Traduzindo, serviço é incrivelmente mal remunerado no Brasil, enquanto tecnologia e hardware é incrivelmente cara e inacessível. Como é que resolve essa equação para que nós possamos ter serviços mais apreciados e valorizados e acesso à tecnologia que seja uma coisa mais democrática? Então vamos lá. Não sei a resposta exata, vou tentar algumas coisas aqui. Eu acho que a gente tem uma vantagem, e aí não é brasileira, é dos nossos tempos, em que hoje a transmissão de tecnologia ela é muito mais fluida, né? Então, excelente ponto. Hoje depende muito mais do desenvolvimento de software, de tecnologia, do que de fato você importar um pedaço de metal em que você tenha que construir algo, né? Então, eu acho que essa fluidez, ela ajuda, né? Ajuda. Aconteceu algo nos Estados Unidos, aqui no Brasil só vai acontecer 30 anos depois. Não é o caso. Isso aqui está diminuindo. É claro que vai sempre vir depois aqui, mas em alguns casos isso aqui vira 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Então, isso é uma certa sorte nossa, em que hoje as coisas são muito mais fluidas e o brasileiro é muito empreendedor. Então, realmente, você tem um monte de iniciativas de pessoas que veem o que é feito lá, ou copiam para cá, ou adaptam para cá, e funciona bem para os padrões brasileiros, né? O que é um grande problema no Brasil? Isso está muito concentrado em algumas grandes metrópoles, especialmente São Paulo. Então vira um grande laboratório e daqui vai para Curitiba, vai para BH, vai espalhando, né? Então, o ponto bom é que é muito mais fácil transportar de lá para cá. Vai ficar mais fácil ainda quanto mais a gente tiver acesso a capital e essa sensação de estabilidade que permita ousar mais e mais pessoas ousarem mais e executarem, né? Porque um monte de gente tem ideia boa. Eu tenho um amigo que jura para mim que pensou no Waze. Ele fala: eu tive a ideia do Waze, né? E aí, 2 anos depois, alguém fez o Waze. O profeta do passado. Não executou, né? E é verdade, não é um cara que é falastrão e tal, ele realmente... Mas não executou, né? Então, só faltou isso. Pessoas dispostas a executar tal. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que ainda é por um pedaço do país, é um país muito desigual, né? Nos Estados Unidos, uma coisa que chama muito a atenção, na Europa também, mas chama muito a atenção nos Estados Unidos
como tudo tem em todos os lugares. Quando era mais jovem, fui fazer faculdade nos Estados Unidos, pasme, na Dakota do Sul, né? Eu era nadador, era um bom nadador, mas não excepcional. E aí eu ganhei uma bolsa para ir nadar mandei carta, né? Na época era carta, não existia e-mail, para um monte de faculdades americanas, com meus tempos, com meu currículo acadêmico, e ganhei bolsa de algumas e fui lá para Dakota do Sul. Falei, vou escolher um lugar que não tenha nenhum brasileiro, tal, porque aí eu vou falar inglês, legal. E era uma cidade desse tamanho. E tinha tudo. Dakota do Sul, sei lá, talvez seja comparado ao Acre no Brasil, vai. Não tem muitas pessoas que vão morar na Dakota do Sul. E tinha tudo, você andava um pouquinho, tinha um shopping center com um monte de cinema, com boliche, com um restaurante, pra lá, pra cá, um monte de coisa. Então, todos os lugares tem, né, as coisas se espalham. Aqui no Brasil, não. Então, isso limita um pouco, mas também existe existe a possibilidade dos negócios que dão certo aqui, eles terem um upside olhando para frente, né? Uhum. Ser diferente daqui para frente, muito grande, porque são coisas que podem permear o Brasil inteiro, e o Brasil é grande, com população grande. Então, assim, se de um lado as dificuldades são maiores, do outro lado a penetração das coisas ainda das inovações ainda são muito limitadas no Brasil. Uhum. Então, eu acho que é um processo iterativo, em que você transporta boas ideias para cá, adapta ao melhor essas ideias. Se tiver acesso a capital, a investimentos, isso pode ser mais rápido e provar essa tese e ser um serviço que vira demandado em algumas capitais, e a partir daí a gente pode sonhar com um país, né, onde as coisas não são tão concentradas e que você se espalhe. É muito mais fácil fazer isso no ramo de serviços do que, né, em outras atividades, em que você tem que ter construções físicas aí. Quem que vai construir lá no interior do Alagoas, né? É mais difícil. Não, mas é um excepcional ponto, porque com essa desmaterialização, talvez esse seja o termo que seja importante, e quando você fala dessa instantaneidade, tem tudo a ver com essa onda de inteligência artificial, porque veja, assim, outras ondas que demandavam algum hardware, que foi o exemplo que eu trouxe, de fato você tem um distanciamento de décadas para que você tenha um cenário comparável. No mundo dos aplicativos isso já foi mais curto, né? Então, quer dizer, quando nós tivemos lá nos Estados Unidos DoorDash e outras, rapidamente aparece um iFood no Brasil, né? Assim como acontece com o e-commerce e tantas outras. Agora, na era da IA, o Brasil muito rapidamente se tornou o terceiro maior usuário do mundo. Vai muito em linha com o que você está falando aqui. O Brasil embarca, né? Muito rápido. Muito rápido. No mundo digital isso é surpreendente, né? Aí o Uber vira gigante no Brasil, aí o iFood vira enorme nas grandes capitais, enfim, o brasileiro tem essa predisposição. De certa forma, o brasileiro as características do brasileiro não são tão diferentes assim do ponto de vista de propensão ao consumo do americano. Concordo. A gente só tem menos renda, infelizmente, e menos capacidade de alavancagem, então as coisas aqui ficam um pouco limitadas, mas a propensão, a vontade é relativamente parecida, né? Nos estudos de adoção de inovação e tecnologia, nós estamos sempre muito bem ranqueados. E aí, algumas coisas que me reverberam aqui te escutando a respeito disso, são duas perguntas que eu queria te fazer. O primeiro é o seguinte: quando você menciona não só essa desigualdade no consumo, mas uma impressão que eu tenho, e que isso está melhorando também, porque nós falamos aqui sobre ambiente econômico, acesso a capital, é um tema que também nós tratamos aqui em outros episódios, isso tem melhorado, ou seja, alguém que tinha uma startup que queria se conectar a um corporate venture há 10, 15 anos atrás tinha muito mais dificuldade do que tem hoje. Sim. Então hoje esse ecossistema está mais estruturado e montado. Um dos exemplos é exatamente esse espaço que nós estamos conversando aqui, todo o ecossistema da GS1. Mas, por outro lado, me parece que nós temos, você trouxe o exemplo da tua história com a natação. A impressão que eu tenho é que o esporte ele é muito um paralelo interessante, porque nós temos medalhistas olímpicos que não são necessariamente fruto de programas ou políticas ou centros de treinamento de excelência. Então, mais uma vez, voltando na fundação e na estrutura. Em outros países, como o caso do esporte americano universitário, ali você tem uma amostragem muito natural.
Você tem tantos praticantes Isso. que sempre vai ter muitos... Alguém vai ganhar no mínimo a prata. Isso. E aqui nós temos esses heróis. Depende muito. Heróis solitários, quase, né? A tua impressão também é essa? Não, certamente também é essa, né? Tudo é menos planejado, né? Menos construído ao longo do tempo e depende muito de talento individual ou de alguém que é herói, sobressai e tal, né? É isso que a gente precisa mudar no Brasil, né? Ok. O caminho de desenvolvimento do Brasil é este caminho em que você planeja melhor, em que você executa melhor, em que as coisas são feitas por um número maior de pessoas, né? Quer dizer, você tem uma flywheel mais bem montada, né? Aquilo que se retroalimenta e acelera. Exato. Os Estados Unidos realmente é um grande exemplo disso, né? Os Estados Unidos têm processos para tudo, então as coisas são feitas para escalar, né? E aqui no Brasil Por natureza. é feita, aqui deu certo, legal, uma ilhazinha aqui de excelência nisso aqui, uma ilhazinha de excelência aqui, e você nem sempre você consegue... Né? Que essa era a minha segunda pergunta. Minha segunda pergunta como é que você enxerga, ao mesmo, porque você trouxe, né? O Brasil tem essa capacidade incrível de difusão, então quer dizer, se você cria o iFood, essa solução nacional para essa demanda, pouquíssimos lugares do mundo você tem pelo menos 230 milhões de potenciais consumidores, ou seja, você tem um mercado extremamente atrativo. Na outra ponta, isso não vira uma armadilha em alguma medida em que nós vemos ao longo do tempo o brasileiro adotar a tecnologia muito rápido, o brasileiro tropicalizar a tecnologia muito rápido, ter esse análogo brasileiro e que vira uma empresa muito importante, mas nós temos escassos exemplos de empresas que aí dão esse terceiro passo, que é acessar mercados internacionais, mercados globais. Então é interessante que nós sempre temos o análogo A, que é o brasileiro, mas raramente ele daqui consegue alcançar outros mercados. Qual que é a tua leitura sobre isso? Não sei exatamente, tem tanta coisa que precisa mudar no Brasil, mas eu acho que passa por um pouco, assim como a gente observa várias coisas que funcionaram nos outros países e traz para cá, o brasileiro tem que redescobrir ou se assumir de fato capitalista, né? É um país que foi ficando muito assistencialista e as coisas emperram no meio do caminho com excesso de desincentivos, burocracias e tal. Enfim, e aí quando você olha para os Estados Unidos, o que acontece lá e há muitos anos, né? Os Estados Unidos é capitalista, né? Obviamente tem bolsões de safety nets e tal, mas eles entendem a importância do Estado não sufocar o empreendedorismo. E aqui no Brasil o empreendedorismo vive sendo sufocado, né? Por excesso de impostos, por excesso de burocracia, por excesso de assistencialismo que tira pessoas do mercado de trabalho e essas pessoas não voltam nunca mais e ficam ganhando o Bolsa Família durante décadas. Então, a gente vive uma vida um pouco dividida, que acho que as coisas vão emperrando aqui no Brasil. Você tem alguns lugares ou algumas iniciativas extremamente eficientes e com os incentivos certos e que florescem, né? E aí outras que, né, o Brasil realmente é um país muito dividido. O que parece estar acontecendo na sociedade brasileira é que ela está caminhando um pouquinho mais para a direita, né? Porque as pessoas olham o desenvolvimento econômico de outros países e olham para o Brasil e falam assim, é possível para a gente, né? Mas a gente precisa planejar melhor, investir melhor, ter menos impostos, ter menos burocracia, ter menos taxa de juros, ter mais incentivo ao empreendedorismo, porque gente empreendedora a gente tem, população enorme a gente tem, recursos naturais a gente tem,
mercado consumidor potencial a gente tem, inovação financeira que com taxa de juros mais civilizada possa, né, ajudar as pessoas a, poxa, eu vou comprar a minha casa e pago nos próximos 30 anos, e aí a roda da economia vai andando. Então, eu acho que a gente, aos poucos, né, a sociedade brasileira está percebendo que esse é o caminho, né? Obviamente, a briga política é fogo, porque aí narrativas, tal, então fica todo mundo super dividido, né? Mas eu acho que o Brasil está num momento em que ele está tendendo a querer um caminho um pouco mais capitalista, um pouco mais eficiente, em que as pessoas possam ter mais oportunidades de trabalho e menos de bolsa, e a dignidade que vem com isso, e aí isso vai realimentar, né? Porque a gente é o eterno país do futuro, que está sempre latente, que tem as condições, várias das condições necessárias, mas como você falou, a coisa aqui não espalha, fica ilhas de excelência, a Embrapa, excelência agrícola, o sistema financeiro brasileiro incrível, né? É uma história curiosa, né? 1000 anos atrás, umas 3 décadas atrás, eu namorei uma menina que foi morar nos Estados Unidos, e aí abriu conta no banco, mas ainda não tinha recebido o primeiro cheque, não tinha histórico de crédito, não podia ter cartão de crédito, precisava pagar alguma coisa lá, e falou assim, putz, você me empresta aqui, assim que eu receber, eu te devolvo, tal, né? E aí eu tinha uma conta internacional, fui lá transferir, sei lá, $300 para ela, né? E no aplicativo, né, acho que TED, não me lembro, Wire Transfer e tal. E aí, recebeu? Não. No dia seguinte, recebeu? Não. No dia seguinte, recebeu? Não. Dali a uma semana, ela recebeu na casa dela um cheque. É isso aí. E aí ela pegou esse cheque e foi na agência. Enquanto a gente no Brasil, a diferença era, será que é DOC e cai amanhã ou é TED e cai hoje, né? Muito à frente dos Estados Unidos, né? E é os Estados Unidos, né? Então o Brasil tem ilhas de excelência, só que não conseguem permear a economia como um todo por uma série de motivos, alguns históricos, alguns de arranjo da economia, alguns por conta da taxa de juros, enfim. Acho que estamos chegando num momento em que essas coisas podem começar a virar um pouco mais realidade no Brasil por uma série de questões. Uma delas é a facilidade de ver, ó, se funciona lá, por que não funcionaria aqui, né? Maravilha. Guilherme, quero te agradecer porque você trouxe uma série de pontos que, na verdade, trazem entusiasmo e um otimismo no sentido de que, bom, antes de mais nada, você foi muito enfático a deixar claro que todos os ingredientes estão aí, estão postos. Então, e todo o rearranjo ou você trouxe pontos que nos sinalizam para um potencial curto e médio prazo, onde esses astros podem se alinhar, né, de uma forma um pouco mais interessante do ponto de vista de criação de negócios, criação de investimento em startups, em ecossistemas, que é muito do que nós tratamos aqui. Quero agradecer demais a tua simpatia, a tua presença em compartilhar tanto conhecimento. E foi realmente, eu costumo dizer, mais uma aula. Nós temos vários episódios aqui e é impressionante o quanto que esse conhecimento ele é complementar a tantos outros temas que nós já tratamos aqui. Obrigado. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigado. Pessoal, então compartilhe, envie os nossos cortes, o episódio completo. Muitas vezes as pessoas descobrem um corte, uma frase de impacto, um conhecimento condensado e daí exploram o episódio como um todo. Compartilhe, envie para mais pessoas e se você chegou até aqui por esse episódio, tem muito mais aqui na nossa playlist, então nos acompanhe em todas as redes sociais e até a próxima.